Opa, boa tarde. E aí, gente, como é que vocês estão? Todo mundo muito animado, né? É isso aí. Eu me chamo Rafael, para os que não conhecem, eu trabalho na área de segurança da informação aqui do URB. Eu sou analista de segurança da informação. E aqui do meu lado está o diretor jurídico e DPO da empresa, que é Otávio Simões. Tudo bom, pessoal? Tudo bom. Tudo bem? Vai lá, Rafa. Então, gente, vamos lá. O assunto de hoje, né, seria LGPD e GDPR, que são as leis de regulamentação de privacidade e proteção de dados, tanto do Brasil quanto da União Europeia, né? Elas vieram com esse intuito, como eu falei agora, de manter a privacidade e a proteção de dados para os usuários, né, dessas duas regiões, ou também para aqueles usuários que têm dados coletados em determinados países. Vamos supor, uma empresa americana que colete dados de brasileiros, ela teria também que obedecer, né, a LGPD, tá? Bom, só assim, acrescentando, a LGDP, ela veio para regulamentar uma área que não tinha regulamentação nenhuma. Então, era uma bagunça. Existia um comércio de venda de dados, então as pessoas recebiam ligações nos finais de semana, né, você entrava numa loja, a pessoa já tinha o seu CPF, enfim, era uma bagunça. Então, essa legislação veio para regulamentar e disciplinar, né, como se faz a transmissão de dados. Como foi falado aqui, pode ser uma empresa americana que tem os dados tratados aqui no Brasil, e a gente vai falar o que é tratamento de dados, assim como se ela fosse prestar um serviço aqui. Se ela oferece um serviço aqui no Brasil, mesmo ela tendo base em outro país, vai ser aplicada a legislação brasileira, tá? E, se tiver a coleta de dados no Brasil, em território nacional, também vai ser aplicada a legislação brasileira. Isso. No caso, essa legislação, né, trouxe vários desafios aqui, tanto para o setor jurídico quanto para o setor de segurança da informação. São tanto desafios quanto oportunidades, na verdade, porque tanto a dificuldade de conseguir gerenciar e de governança para a gestão desses dados em si, né, veio de forma assim bem forte, bem incisiva, mas ao mesmo tempo também trouxe uma quantidade de oportunidades no campo, né, nos dois campos, na verdade, e oportunidades de empregos e tanto quanto oportunidades de até mesmo de empreender, né, para algumas pessoas, né, que assim muita gente hoje em dia está conseguindo ganhar a vida trabalhando basicamente com essa questão de legislação de privacidade de dados, tá? E então a gente vai falar sobre alguns conceitos, principalmente para vocês. O primeiro é o de privacidade, tá? Basicamente, a privacidade é o direito que cada um tem de manter a sua vida pessoal, suas informações pessoais sob sigilo. Basicamente é isso, tá? E as empresas têm que garantir isso através de quê? Através da proteção de dados, tá? O que é? São as medidas, as contramedidas também chamadas dentro da área de segurança de informação, né? As contramedidas utilizadas para assegurar que esses dados, né, esses dados pessoais, não vazem de alguma forma e que estejam protegidos, de forma que o usuário, né, seja daquela empresa ou daquele sistema ou qualquer outra coisa do gênero, esteja assegurado, tenha seus dados ali de forma que estejam totalmente protegidos além de uma legislação, né, claro que a gente tem uma regulamentação, mas também temos assim metodologias, né, basicamente, de proteção a esses dados. Por exemplo, a criptografia, que é basicamente o embaralhamento desses dados, né, fazendo com que esses dados, mesmo que vazados, de repente não sejam identificados.
e etc., dentre outros também, tá? Só fazendo adendo, o tema estava tão forte, está tão forte ainda, está tão latente, que a privacidade entrou no rol dos direitos fundamentais da Constituição Federal, no artigo 5º. Então, é um direito fundamental, o direito à privacidade dos seus dados pessoais, né? E, como foi bem falado aqui, a empresa, atualmente, por conta da nova legislação, né, ela tem a necessidade de ter que se organizar de forma técnica, organizacional, né, para fazer com que os dados não vazem de forma alguma. Então, tecnicamente, tem que ter sistemas robustos para que não tenha vazamento de dados e, organizacionalmente, de forma organizacional, ela tem que ter capacidade, quais são as etapas que serão feitas se houver um vazamento de dados. Então, não fica só na parte técnica, fica também no após como é que é feito passo a passo. Sim. Outra definição, a própria definição de dados pessoais, que basicamente são aqueles dados que todos vocês colocam quando vão, por exemplo, fazer uma inscrição no site, seja um e-commerce, uma loja virtual ou qualquer outra. Aí, então, a gente tem, dentro desse termo, né, de dados pessoais, o RG de vocês, o nome de vocês, o endereço de vocês, né, ou qualquer outro dado que concerna a pessoa de vocês, tá? Só um ponto com relação a isso, é importante também falar. Sim. Que dado pessoal é aquele que o identifica ou aquele dado que, se somado a um outro dado, faz você ser identificado. Então, se eu pegar 3 dados seus e conseguir fazer a identificação sua, cada pacotinho, né, é tido como um dado pessoal. Então, não basta ser um único dado. Não precisa ser só um único dado. Se eu juntar 3 dados e esse dado me identificar, por exemplo, cada pedacinho desse é tido como dado pessoal. Correto, né? Por exemplo, você tem o seu endereço, você tem o endereço de onde você trabalha e mais o seu e-mail ou o seu número de cartão de crédito. Juntando esses 3, você pode ter a sua informação. De repente, a sua geolocalização, né, ou a sua biometria, tudo isso vai estar dentro desse grupo, tá? Aí, no caso, até falando de geolocalização e biometria, a gente tem a questão de dados sensíveis, que são dados que podem gerar alguma discriminação, tá? Como, por exemplo, eu comentei agora, biometria, a própria geolocalização, ou mesmo dados de saúde, tá? No caso, são dados que, se vazados, podem causar algum comprometimento, pode causar um dano ainda maior para a pessoa que foi afetada por aquilo, né? Por exemplo, outro dado sensível, a orientação sexual de cada um é considerada também um dado sensível, né? Como também filiação sindicato, até time de futebol, dependendo de como seja, pode também ser considerado um dado sensível, tá? Eu li há pouco tempo que também era tido como dado sensível qualquer dado que você conseguisse identificar grupos, segregar grupos. Então, grupos de pessoas brancas, assim, não interessa. Se você conseguir identificar brancas de olhos azuis e, enfim, tal, seriam dados sensíveis, não só os dados sensíveis como a gente pensa, né, que é com relação à etnia, como é que se diz, religião e por aí vai. Sim. Temos também os dados anonimizados, que são esses. Quando nós temos algum dado pessoal e, basicamente, ele é modificado de forma que a pessoa dona daquele dado, né, o titular daquele dado, não consiga mais ser identificado. Como, por exemplo, tem um número de telefone de alguém, vocês já devem ter visto, e você vê a descrição do número de telefone somente com DDD e tudo em X. Então, aquele dado foi anonimizado. Ou quando você faz uma compra no cartão de crédito, né, vocês devem receber o e-mail de confirmação lá, mostrando o cartão de vocês, porém, com X em algum dos números ali do cartão de vocês. Isso também é um dado anonimizado,
tá? É um dado que, no caso, não vai identificar mais vocês. Pertence a vocês, porém não consegue mais identificar o titular, tá? Só um ponto. Irreversível, sim. É diferente a criptografia para o dado anonimizado, né? O anonimizado, ele se desfaz. Ele não tem como, você não tem como mais identificar aquela pessoa. Parece que ele é repartido e um se dissolve, um dado, uma parte se dissolve, não tem como juntar e identificar nunca mais. O criptografado, não. O criptografado você consegue reverter, né, e identificar aquela pessoa. E tem a pseudonimização. Pseudonimização, sim. Que são dados que, quando somados, não é isso? Você consegue identificar a pessoa. Sim, correto. Sim. A definição de tratamento de dados, né, como foi falado lá no início, né, basicamente, o tratamento de dados é qualquer ação, né, qualquer atividade que ocorra com os dados pessoais. Por exemplo, a própria produção daqueles dados, a coleta, o acesso, a atualização, tudo isso é considerado tratamento de dados. Você está realizando uma tarefa ali em cima daqueles dados pessoais de alguém. Então, no caso, a gente vai ter depois, né, um controlador, a gente vai entrar nessa parte também, e esse controlador vai realizar o tratamento desses dados, através de um operador. Qualquer ação que seja tomada com aqueles dados pessoais é considerado um tratamento. Tá? Até mesmo a leitura de um dado pessoal é tido como tratamento de dados, assim. Então, para vocês verem como é um conceito tão em lato sensu, falando assim. E como eu comentei agora sobre o controlador, basicamente ele pode ser uma pessoa jurídica ou uma pessoa natural, no caso, que realize, né, que decida como esses dados vão ser tratados. Né? Por exemplo, aqui mesmo, aqui no URB, nós temos, ele é um controlador de dados pessoais dos seus clientes. Tá? Então, ele decide como esses dados vão ser tratados, quando eles vão ser atualizados, quando eles vão ser coletados, a forma que eles vão ser, onde eles vão ficar, quando é realizado o backup e etc. Tá? Basicamente, é isso. O operador é aquela pessoa que está realizando o tratamento desses dados em nome do controlador. Né? Ele vamos supor, no caso, algum funcionário que esteja realizando a atualização desses dados, está atuando como operador naquele momento. Tá? Ou então, vamos supor que a gente tenha um terceiro, né, uma outra empresa que esteja realizando esse tratamento dos dados para a gente. Então, essa outra empresa, no caso, vai ser o operador. Pode ser uma empresa de nuvem, pode ser a Amazon, por exemplo, pode ser a Microsoft, dentre outras empresas. Quem estiver realizando aquele tratamento de dados em nome do controlador vai ser o operador. É importante dizer também que o operador ele só pode fazer o tratamento de dados que o controlador determinar. Então, se o controlador determinar, olha, só vai para o operador, você só vai mandar e-mail marketing, enfim, só vai fazer, né, esse tipo de tratamento, assim o operador tem que agir. Qualquer conduta além, o operador é responsabilizado, juntamente com o controlador, se tiver sido ultrapassado o direito, né, que foi dado a ele pelo particular do dado. O titular de dados, né, como também já foi mencionado anteriormente, é o dono daquele dado. Né? É a pessoa que por exemplo, pessoa que tem aquele dado. Né? Por exemplo, a pessoa foi e colocou o endereço dele em determinado site, então ele é o dono daquele endereço. Se ele colocou o nome dele, se ele colocou o cartão de crédito dele, seja a informação, né, o dado que for, né, dele ali, basicamente faz com que ele seja o titular daquele dado, o dono dele. Tá? No caso, mesmo que uma empresa esteja tratando os dados, os dados ainda vão pertencer àquela pessoa lá. Pode. No caso agora,
nós temos a figura do encarregado de proteção de dados, né, o encarregado de dados, ou o DPO, né, Data Protection Officer, na GDPR, tá? Ele basicamente é aquela pessoa que faz a ponte, né, entre a autoridade nacional, que vai ser explicada daqui a pouquinho, e o titular de dados. Basicamente, ele é aquela pessoa ali que é responsável por atender o titular de dados, basicamente, receber os pedidos deles, conversar com a autoridade nacional de dados com relação a alguma informação que ele necessite, de repente, ou mesmo que o titular esteja necessitado, tá? Só complementando também, o DPO, ele tem como função fazer com que a empresa onde ele trabalha siga a legislação de proteção de dados. Então, ele é o responsável por fazer com que a empresa esteja em conformidade com a legislação, né? Basicamente isso. Sim. Aqui no Brasil nós temos a Autoridade Nacional de Dados, tá? Que basicamente o que ela faz, ela vai zelar pelos dados que aquele titular inseriu nos sistemas ou em algum determinado website, algum e-commerce, seja onde for, tá? E ela também vai realizar a fiscalização para saber se esses dados estão sendo assegurados, se há proteção adequada para eles, né? Não mais proteção do que o necessário, e também vão atuar na questão de disciplinar também os controladores, no caso com multas, com sanções, né? É ela que vai, no caso, garantir que o titular de dados seja atendido e tenha os direitos respeitados. Aqui no Brasil a gente tem a NPD, mas em Portugal a gente tem a CNPD, tá? No caso, a questão de Portugal é um pouco mais complexa, não digo nem de Portugal, mas da União Europeia em si, porque lá não há uma lei, há um regulamento, né? Tem uma certa diferença nisso. Aqui a lei ela é forçada. Todos os estados aqui têm que obedecer à Lei Geral de Proteção de Dados, mas lá são vários países. Então, o que eles fazem? Eles têm a GDPR, que é um regulamento, digamos assim, é um baseline de boas práticas, tá? É uma forma de manter aqueles dados tratados, assim, digamos assim, um meio geral de manter aqueles dados bem tratados, porém, né, há a diferença de que cada país vai fazer um serviço que a gente chama de tailoring, que é você pegar esses dados e você você pegar esse regulamento e você adaptar esse regulamento à sua realidade, à realidade do seu povo, né? Essa é uma diferença básica aí também entre a GDPR e a LGPD. E isso porque a gente está falando da União Europeia, que são vários países cada um tem a sua Constituição, tem a sua Constituição, então tem um regulamento que é a base, e então cada país vai pegar aquele regulamento, vai ver se está de acordo com a sua Constituição, e aí vai fazer a lei daquele país, né? Então vai adequar a legislação local. Isso, e para cada uma dessas leis, né, cada uma delas especifica algumas bases legais, que são as justificativas que os controladores têm de realizar o tratamento desses dados, né? Como, por exemplo, a gente tem, dentro da LGPD, a questão do consentimento, cumprimento de obrigação legal ou regulatória, tem execução de políticas públicas, em caso de necessidade, claro, realização de estudo por órgão de pesquisa, vamos supor, uma pesquisa do IBGE, por exemplo, execução, criação de algum contrato social necessário, exercício regular dos direitos do próprio titular de dados, proteção da vida do titular de dados também, tutela de saúde, no caso, também para o titular de dados, em caso de ser necessário entrar como a gente chama, PHI, né? Tem o PII, que no caso é informação identificável pessoal, né? Informação pessoal identificável, e PHI, que é informação pessoal de saúde, né? No caso
em caso do tratamento desses dados por tutela de saúde, né, esses dados, inclusive, por serem dados de saúde, são dados sensíveis, são esses dados que vão ser tratados por obrigatoriedade, por uma base legal. Tá? Temos também o legítimo interesse, né, legítimo interesse no caso do titular de dados, né, ele está interessado em ter os dados tratados, seja pelo motivo que for, e proteção de crédito também para o titular de dados. Tem uma que é o tratamento de dados em interesse do menor, que só pode ser utilizado uma vez, né? Um exemplo assim, dado do menor é um dado sensível, e no caso em que seja necessário para ele, seja necessário pegar os dados dele para identificar os pais, nessa hipótese você pode utilizar os dados dele uma única vez. Sim. Inclusive, qualquer dado pessoal de menor, como o Otávio falou, qualquer dado pessoal de menor é um dado sensível. Tá? E sobre as bases legais da GDPR, a gente vai ter alguns menos, mas acaba englobando tudo. Né? O consentimento também, cumprimento de obrigação legal regulatória, execução, criação de contrato, interesses vitais, que acabam por incluir a parte do PHI, como eu falei, que é a questão de tutela de saúde, proteção vital, realização de estudo por órgão de pesquisa e legítimo interesse também. Tá? Aí a gente entra na parte dos direitos dos titulares, né, que também tem algumas diferenças com relação à LGPD e à GDPR. Né, aqui na LGPD a gente tem a confirmação do tratamento, tá? Acesso aos dados, correção dos dados, né, seria uma atualização dos dados, basicamente. Anonimização, no caso, como a gente explicou sobre a anonimização antes, se o titular de dados solicitar que os dados dele sejam anonimizados, ele não queira mais ser identificado, ele tem esse direito. Tá? Portabilidade, né, vamos supor que o titular de dados não queira mais o seu serviço, ele quer o serviço do concorrente. E se ele pedir para você enviar esses dados para o concorrente, né, então a empresa é obrigada a enviar esses dados, tá, sem custo nenhum. Eliminação desses dados, informação das entidades com quem o controlador ele tem o compartilhamento desses dados, né? Vamos supor que os dados estejam em nuvem, se ele perguntar, tá, em qual nuvem que meus dados estão? Ele tem que dizer, está na Amazon, não, está na Microsoft, na Azure, não, está na IBM, na Google Cloud, e etc. Tá? Informação sobre a possibilidade de não fornecer o consentimento, as consequências do que vai acontecer se ele não fornecer o consentimento de tratamento dos dados dele. Revogação desse consentimento, ele pode ter dado consentimento hoje e amanhã não querer mais que os dados sejam tratados. E revisão de decisões automatizadas, que nada mais é como, por exemplo, ele pediu um empréstimo para um banco e quem tomou a decisão de não dar esse empréstimo foi algum sistema, seja por avaliação de crédito ou qualquer outro motivo. Ele tem o direito de pedir uma avaliação humana. Tá? Então, ele pode solicitar essa revisão e aí um humano vai considerar ele apto ou não, tá? Mas ele tem esse direito. Em relação ao GDPR, né, os direitos dos titulares, são 4, porém acabam englobando tudo também, tá? Transparência de informações, nisso a gente vai ter portabilidade, a gente vai ter atualização, a gente vai ter acesso e etc. Informação de acesso aos dados pessoais também. Direito à retificação ao apagamento, né? Toda aquela parte de revogação, de eliminação dos dados, seja dados desnecessários, né? Eliminação por serem desnecessários, ou porque ele não quer mais o tratamento também. E o direito de oposição a essas decisões automatizadas também. São apenas 4, mas acabam englobando todas as 10 que a gente tem na LGPD. Tá? É que a LGPD é um pouco mais sucinta em alguns termos, em alguns campos. Com relação à segurança dos dados e a violação, né? As violações podem ocorrer, seja por vazamento ou seja por qualquer outro motivo. Né? Os controladores, os operadores, eles têm que implementar as medidas de segurança necessárias para assegurar que aqueles dados sejam tratados corretamente. Tá? E, assim, quanto com relação à GDPR,
o aviso, em caso de vazamento, ele tem que ser dado à autoridade nacional do país em até 72 horas. Aqui, na LGPD, é um pouco mais light quanto a isso, pede somente um prazo razoável. Tá? Vamos colocar aí entre 72 horas e 4, 5 dias, entendeu? A LGPD não implica tanto, mas isso tem que ser avisado a NPD também, tá? Acrescentando também, tem a necessidade, se for de grande impacto, de você ter que publicar o ato, né, o vazamento de dados. Então, você tem que fazer uma publicação em algum jornal, enfim, para poder dar publicidade ao ocorrido. Sim, verdade. Com relação às execuções e penalidades, na GDPR, a gente tem 4%, né, uma multa de 4% do faturamento anual do exercício anterior, tá, do ano anterior, ou 20 milhões de euros, o que for maior. Na LGPD, a gente tem 5% do exercício anterior, tá, do faturamento do exercício anterior, ou 20 milhões de reais, perdão, 50 milhões de reais por infração. Tá? E aqui a gente separou alguns casos de vazamentos, né? Inclusive o primeiro foi com relação à LGPD mesmo, tá? Que foi a empresa Cirela, que é uma empresa, se eu não me engano, uma empresa construção civil. De construção civil. Basicamente partilhou, né, dados com terceiros, né, sem autorização dos titulares. Um dos titulares somente entrou na justiça e recebeu 10 mil reais, tá? Se os outros seguirem a mesma linha, já imagina, né? Com relação à segunda empresa que foi multada pela GDPR, que foi a British Airways, que é uma empresa de aviação, ele teve 500 mil dados de clientes, né, 500 mil clientes com dados vazados, e teve uma multa de 183 milhões de euros. Pesado. O próprio Google, né, teve mudanças na política de privacidade, mas, no caso, não teve consentimento, não foi publicado na política de consentimento, né? E recebeu uma multa de 50 milhões de euros. O Facebook também já foi multado, inclusive foi a maior multa já conhecida até hoje, de 5 bilhões de dólares. Tá? No caso, tiveram alguns problemas com relação à biometria deles. Tá? Eles não conseguiram proteger os dados que estavam em algum terceiro, né, de alguém que estava trabalhando para eles como operador. Né? E, então, eles receberam uma multa de 5 bilhões de dólares. Né? Foi uma multa que não foi aplicada nem pela GDPR e nem pela LGPD, mas foi pela FTC, que é, no caso, uma federação de comércio norte-americana. Né? Lá nos Estados Unidos é um pouco diferente, porque lá também cada estado vai ter uma regulamentação. Muitas se inspiram na CCPA, que é a regulamentação da Califórnia, mas alguns órgãos regulamentadores, como, por exemplo, a FTC, eles também fazem esse trabalho de privacidade e proteção de dados com regulamentações e sanções. Tá? Só um ponto importante aqui no Brasil, né, GDPR, LGDP, que essa multa de até 50 milhões, né, ela é a multa administrativa. Isso não significa que os particulares não possam ajuizar a ação judicial. Então, a empresa sofre com a multa administrativa, né, de até 50 milhões de reais por infração, somado aos processos judiciais que a empresa vai ter que pagar aos proprietários dos dados, aos titulares. E o último, mais um exemplo que eu separei, o último foi da própria Uber, que inclusive teve dado de brasileiro vazado nessa daqui, tá? Que inclusive ele vazou dados de 57 milhões de usuários, 190 mil eram brasileiros, tá? E assim eles receberam uma multa de 148 milhões de dólares, né? Inclusive foi uma multa de todas as somada, né? Um valor somado de todas as legislações de cada um dos estados americanos, mais Washington, né?
Outro detalhe, eles tentaram encobrir isso, que piorou, deixou a multa ainda mais pesada. Tá bom? E a gente tem algumas considerações aqui, finais, como, por exemplo, é mais do que necessário, hoje em dia, a regulamentação, nem só a regulamentação, mas a regulamentação para o titular de dados, mas, no caso, para as empresas, a adequação a essa regulamentação, tá? Seja por políticas, seja por cooperação, principalmente entre os setores, né? Nós, da área de segurança da informação e do jurídico, enchemos o saco de vocês, eu sei, por quê? Justamente porque esses dados, né, que podem ser vazados quando, por exemplo, alguém envia o CPF de alguém por e-mail, né, alguém que, por exemplo, esteja sendo desligado, qualquer coisa, é porque realmente isso pode acontecer, a gente pode levar uma multa por conta disso, tá? Vamos supor, quando alguém não está tendo aquelas boas práticas que tem na nossa política de segurança da informação, seja pelo motivo que for, é justamente para evitar que, de alguma forma, esse dado vaze, entendeu? E a gente acabe sendo punido, entendeu? Tomando uma multa dessa daí por questão assim de algo que a gente está falando, a gente está perturbando vocês, a gente admite que acontece, mas é algo que realmente tem que ser feito, né, a fim de manter a saúde da empresa também e, é claro, a saúde do titular dos dados ali, tá bom? Só, assim, o vazamento de dados é tão fácil de ocorrer, ainda mais na nossa realidade aqui. Vou dar um exemplo. Se a gente está com notebook, o notebook não tem a proteção, e você é assaltado, roubam o teu notebook, e o teu notebook tem os dados, aqui você trabalha com dado e-mail dos nossos clientes, enfim, dados dos nossos clientes, isso é um incidente, e você tem a obrigação de informar a ANDP, assim como o celular, né? O teu celular, se tem acesso ao e-mail, se roubam o teu celular e desbloqueiam o teu celular, isso é um vazamento de dados, então você também tem que informar a ANDP. E aí, se alguém pega esses dados, recolhe os dados e vaza na internet, você toma uma multa gigantesca. Então, tem que tomar muito... Então, assim, eu estou falando de exemplos simples, de modo pelo qual é por isso que a gente fica enchendo o saco de vocês assim, porque é muito fácil ter vazamento de dados. Sim, sim, principalmente, aproveitando o exemplo que o Otávio citou, do notebook, né, é por isso também que a gente perturba outros setores falando, cada usuário novo tem que ter o seu notebook criptografado aqui, porque se por algum acidente, né, a gente sabe que a gente mora no Rio de Janeiro e o risco de você ser assaltado aqui é alto, né? Então, assim, se você teve não somente o celular, mas o notebook roubado, né, se tiver a criptografia ali, né, ativa naquele notebook, então a gente já tem uma garantia de que pelo menos aqueles dados não vão ser visíveis, pelo menos não com facilidade, entendeu? A gente pode ficar um pouco mais tranquilo, mas não quer dizer que não tenha que ser comunicado a NPD, etc. Tá? E é isso. É isso. Alguma pergunta para o Otávio? Pode ser boba, tá, gente? Desculpa. Mas já aconteceu comigo, por exemplo, de eu fazer o cadastro em alguma loja e um tempo depois um vendedor dessa loja, pelo número pessoal dele, entrar em contato comigo no WhatsApp. Isso é contra a LGPD ou as empresas podem fazer isso? Depende. Se quando você criou os dados, tiver escrito ali naquela no termo de consentimento, né, ou na política de privacidade, que aqueles seus dados vão ser enviados para um terceiro que possa fazer isso, não está infringindo. Mas se não tiver escrito, então está infringindo, tá? Assim, Gabi, o que as lojas fazem, eu acho que é o teu caso, é um grande absurdo, porque você vai no caixa, eles pedem o teu CPF
e o teu telefone, e depois entram em contato com você e ficam com o teu CPF. Nesse caso, você não autorizou que eles guardassem. Ela pediu, você deu. Então, não tem autorização para ter o tratamento de dados. Nesse caso, como fizeram contato contigo, seria, sim, descumprimento à agência, porque não tem a sua autorização, entendeu? Entendi. Agora, se tivesse lá, você botou um xizinho, como ele falou, autorizo que meus dados sejam tratados, etc. Aí não seria. Mas, nesse caso, e é o que as lojas mais fazem. Dá para processar, então, né? Só se tiver um dano, né? Assim, você tem que comprovar o dano. Se gerou o dano, aí sim, a gente indeniza, a gente faz ação. Obrigada. Vou seguir aqui. Eu queria entender que medidas hoje a gente está implementando para garantir a segurança dos dados, tanto dos funcionários, né, dos padawans, quanto dos clientes que compram, né, que efetuam compras com a gente. No caso, a gente tem aqui o SGSI, tá? Que é o Sistema de Gestão de Segurança da Informação, que é um tipo de sistema que vai garantir essa segurança e que é feito, na verdade, né, pela ISO, inclusive a ISO 27001. Tá? A gente tem também a adequação ao PCI, que é com relação a um framework de boas práticas de cartão de crédito. A gente tem boas práticas de desenvolvimento com outros frameworks como a WASP. E a gente, principalmente, com relação à LGPD, a gente também tem uma adequação à ISO 27701, que trata dessa parte de proteção de dados e privacidade, especificamente. Obrigada. Nada. Gente. Logo você, né? Tem que fazer o meu papel. Primeiro, achei muito legal ouvir sobre esse tema dos dois lados, assim, né? Um pouco de tecnologia, de InfoSec, e um pouco do lado jurídico, que são as áreas mais envolvidas, né, nesse momento. E eu vou na mesma linha da Gabi, talvez a minha pergunta seja meio boba, mas eu queria ouvir de vocês, assim, toda essa questão de dados, obviamente, tem uma importância já há muito tempo, mas essa questão da LGPD, da GDPR, já é bem mais recente. E eu queria saber se teve algum estopim, assim, ou por conta da tecnologia ter facilitado essa fluidez, né, essa passagem de dados, ou alguma questão mais jurídica de alguém ter sido prejudicado, para a gente, né, reforçar tudo isso com a LGPD, para terem mais leis mais rígidas voltadas para isso. Teve algum acontecimento mais específico para isso acontecer, ou foi só uma percepção da importância disso? Não, no caso, você está perguntando aqui com relação à nossa realidade aqui no URB, ou você está falando com o mundo realidade todo? geral, o mundo todo. Ah, tá. Assim, juridicamente falando, na Europa, na maioria dos países, não dá para falar de todos os países, eu não sei, mas nos países da União Europeia, grande parte tem como direito fundamental do indivíduo a privacidade. E esse direito fundamental, que são os direitos mais fortes que você encontra numa Constituição, estavam sendo diariamente feridos, com ligações, com cartas. Por exemplo, não sei se acontecia lá, mas aqui no Brasil você recebia cartão de crédito, uma época, sem nem pedir, com uma conta aberta, né? Então, foram essas atrocidades, e lá, principalmente por ser tido, hoje em dia é no Brasil, mas antigamente não era no Brasil e era na União Europeia, por ser um direito fundamental, foi criada essa legislação. Sim, inclusive a LGPD foi criada em cima também com uma inspiração muito grande na GDPR, tá? Mas assim, até por isso, né, o verdadeiro motivo para a LGPD ter acontecido tão rápido foi, acredite, foi rápido, mesmo tendo demorado 2, 3, 4 anos, se eu não me engano, foi porque as empresas daqui não queriam parar de comercializar com as empresas europeias. Isso era uma determinação das empresas europeias, entendeu? Quer continuar trabalhando com a gente, ganhando em euro, então você faz o seguinte, você se adequa à GDPR. Então, se adequar, né, ter uma legislação aqui foi necessário e foi fundamental para que as empresas daqui
continuassem comercializando com as empresas europeias. Ótimo. Obrigada, gente. Oi, pessoal. Falando do Sheila, no mesmo ponto que ela falou, aconteceu comigo ontem. Eu fui numa loja, no caixa, começaram a pedir meus dados, eu dei nome, e-mail, porque aqui a gente recebe nota fiscal por e-mail, pedi o telefone, eu dei. Quando continuou pedindo, eu perguntei, não, tá bom, né? Não, só para terminar o cadastro. Não, tá bom, né? Tem LGPD, a gente pode parar por aqui. Deu 2 minutos, eu saí da loja, eu recebi um WhatsApp do vendedor falando, mesmo eu falando, tem LGPD, não quero completar. A loja realmente, nesse momento, infringiu. Então, é um ponto delicado mesmo. E agora, fazendo a pergunta que eu tinha pensado, a gente tem dados que são, por natureza, talvez feitos para ser transmitidos, serem públicos. Nome, CPF, e isso é também regido pela LGPD. Existe alguma alteração, algum novo entendimento sobre esses dados que existem para ser públicos desde o nascimento em relação à proteção de dados, desde que foi criada a LGPD? A GDPR não, né, porque isso existe, mas teve alguma mudança em relação a isso, ao entendimento, cara, esse dado é para ser público, o nome de uma pessoa, o CPF de uma pessoa? Cara, não teve. O que a gente tem é muito julgado negando provimento não, julgando improcedente os pedidos de indenização quando vaza nome, quando vaza CPF, quando vazam dados praticamente públicos, né? Vaza tua carteira de identidade. Teu nome foi feito para ser dado, teu e-mail foi feito para ser dado. Então, se você se sentir ofendido porque o teu nome vazou, pedisse para mudar o nome quando mais novo, né? Então assim, muita gente também confunde, né? Não estou falando que não houve vazamento de dados. O vazamento de dados, o que acontece é o seguinte: quando a gente toma uma multa porque a gente não tinha um sistema de proteção suficiente para garantir a proteção dos dados. E aí, normalmente, vaza cartão de crédito, senha e etc. Então, assim, a indenização, a multa administrativa vai ficando muito grande por conta do tipo de vazamento. Mas, assim, o que eu vejo nos tribunais são os processos sendo julgados improcedentes, porque os dados são públicos. E até uma outra, né, o que me vem aqui na cabeça, o Serasa teve um vazamento gigantesco, meus dados vazaram. Será que dá para vazar meu dado de novo, se ele já foi vazado na internet? Eu tenho direito à indenização? Outra empresa vaza? Não sei. Eu entendo que não. Já está vazado? Já vazou? Né? Enfim, então, mas a NDP ela vai por um outro sistema. Ela vai penalizando por uma outra questão, né? Não só pelo seu nome vazado ali. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vocês comentou que quando tem um vazamento do notebook com dado pessoal, essas coisas, a empresa toma multa. Se nós tivermos políticas e sugerir não, né? Indicar aconselhar que as pessoas não botem os dados no computador pessoal, que hoje a gente avisa, até o time do suporte fala para a galera não guardar dado do notebook por causa de risco e tudo isso. E a pessoa assina um termo falando que não vai seguir isso, mas ela faz e perde o notebook e esse dado é vazado. A gente comprovando que a gente tem uma política, tem um termo assinado, a gente toma essa multa ou a pessoa responde por esse ato? Na verdade, a gente toma a multa, mas isso é uma causa de diminuição da pena, porque a gente tem a política e tal, então assim, a NDP vai olhar e vai falar, olha só, eles tomaram a providência, mas não foram diligentes o suficiente para impedir o vazamento de dados. Tá? A empresa paga e a empresa teria o direito de regresso com relação à pessoa física. Entendeu? Beleza, obrigado. Mais dúvidas? E desse aí eu tenho medo, ele estava prestando muita atenção. Boa tarde. Boa tarde. Justamente quando tu estava falando em um determinado momento que existem órgãos, né, a nível nacional que vão cuidar, que vão buscar estar olhando para essas questões. Né? Tu citou do Brasil, citou de Portugal também.
E eu queria saber como é que é a atuação deles, se é algo um pouco mais voltado para uma parte passiva, que eles esperam acontecer o vazamento, esperam o cartão de crédito do cliente ser vazado, ele entrar na justiça, ele precisar do auxílio desses órgãos, ou esses órgãos têm um olhar muito mais ativo, em que fica caçando, em que fica com algoritmo, com alguma tecnologia, para que evite que determinada empresa não esteja tão bem, que determinada empresa infrinja a regra. Eu queria entender isso e se, uma vez que isso acontece, que esses órgãos, né, têm essa preocupação, como que é essa tecnologia, porque a gente tem milhões e milhares de dados em diferentes sites, em lojas, em qualquer cadastro hoje que você tenha na internet, você tem zilhões de dados. Como é essa ferramenta, caso exista, né? Como ela consegue lidar com tanta informação? Não, basicamente, o que você comentou aí são algoritmos de Big Data. Mas, nesse caso, ele não, pelo menos me é desconhecido, algum sistema necessariamente que a NPD utilize que vá fazer esse trabalho de varrimento, entendeu? Que vai varrer quem está adequado ou quem não está adequado. Tá? O que acontece muito são auditorias. No caso, se teve alguma denúncia, entendeu? Ou vazamento explícito de alguma coisa, ou algum titular de dados chegou e falou que o dado dele foi vazado por determinada empresa, a NPD tem o poder de auditoria. Tá? Opa, mais uma aqui. A gente, como ele acabou de falar, existem informações de diversos lugares diferentes de maneiras diferentes. Ou seja, as empresas vão ter informações de vários caminhos. E na lei tem escrito que você tem que proteger, você tem que cuidar dessa informação. Muito genericamente falando. Agora, existe algum lugar que a gente consiga ver que tipos de tratamento, que tipos de vazamento podem acontecer, um exemplo? Se eu passo, vejo o dado de nome de um e-mail de alguém, o e-mail de alguém na tela do cara do meu lado, isso é um vazamento de dados. Tem um lugar que a gente consiga ver, que as pessoas de casa possam ver exemplos que contextualizem isso é um vazamento, isso é um vazamento, isso é um vazamento, e não ficar só no processo etéreo, genérico. Assim, se você olhar para o telefone do lado, tiver uma conversa de WhatsApp, onde uma pessoa passa um dado particular dela, você está tendo um vazamento de dados. Se eu estou acompanhando aqui o dado da pessoa. Só que tem que ver o que essa pessoa vai fazer com o dado, porque tem um vazamento de dado, entendeu? Mas não significa... Enfim. Acho que o WhatsApp é um bom exemplo assim. E-mails, poxa, o que mais acontece... Você abre o e-mail na sua casa do trabalho, aí está cheio, aí você abre lá, tem uma lista, né? Você abre o arquivo, tem uma lista de clientes lá, cheio de dados. Você deixa o teu notebook aberto na sala, né? E aí passam diversas pessoas, seus amigos e tal, começam a olhar aquilo ali, ler, tudo. Está vazando dado. Isso tudo é incidente, entendeu? Acredito que o período de home office trouxe também essa maior dificuldade, maior desafio, né? Como é que você toma cuidado desses pontos, né? Sim, tem um site interessante, eu acho que alguns já devem ter ouvido falar, que se chama Have I Been Pwned, que você coloca seu e-mail ali e vai aparecer se aquele e-mail já teve os dados vazados de credenciais, tá? E em que vazamento ele foi vazado. Então, é bem interessante, se vocês quiserem ver se os dados de vocês foram vazados, entra nesse site, coloca o e-mail de vocês lá, que aí vocês vão ver tudo que foi vazado ali sobre aquele e-mail, tá? De vocês. Mas pode ter certeza, assim, não querendo botar terror, que os dados, todo mundo aqui já está vendo na Deep Web já há muito tempo. Have I Been Pwned? Rapaz, é porque tem um 3, é um pouco complicado. Eu mando para todo mundo por e-mail depois, o site. Eu mando, pode ser, bota no YouTube, melhor. É bom que dá visualização.
pensando hoje no nosso negócio e na lei LGPD, qual é o maior desafio da área de vocês? Bom, respondendo pela área de segurança, é conscientizar. Conscientizar. Porque dentro da área de segurança a gente tem até um certo bordão, que é que o elo mais fraco é o usuário, né? Então, assim, se no caso um único de vocês não tiver a conscientização necessária, né, para tomar as precauções, né, as medidas, né, e aquele único é uma vulnerabilidade, tá? Então, através de você, desse único, né, não você, tá, não estou te culpando não, mas através dessa única pessoa pode haver um vazamento enorme, como pode haver um vazamento pequeno, mas enfim, pode haver algum problema, algum dano para a organização como um todo. Mas basicamente, para a área de segurança da informação, é a conscientização.